Eu vou fazer uma apresentação nessa mesa que vai ser sobre uma análise preliminar de uma pesquisa sobre monitoramento de jornais, revistas e telejornais na campanha eleitoral sobre o tema Mulheres e Eleições. Essa pesquisa chama-se Pesquisa sobre a Participação das Mulheres no Processo Eleitoral de 2010. Ela foi viabilizada a partir de uma iniciativa também inédita da Secretaria de Política das Mulheres, através de um edital que fez um chamamento no início desse ano para que fossem formados consórcios para apresentar propostas sobre esse tema para uma pesquisa em profundidade, com fôlego, com um certo aporte de recursos, para que a gente tivesse no Brasil um estudo sobre mulheres e eleições, numa eleição inédita e importante como foi essa. O consórcio Berta Lutz, que é um consórcio formado por mais de 20 pesquisadores e pesquisadoras, foi a proposta selecionada. O Instituto Patrícia Galvão faz parte desse consórcio e eu vou aqui apresentar para vocês o eixo monitoramento de mídia. Então, o eixo monitoramento de mídia trabalhou essencialmente com 3 focos: candidaturas de mulheres, eleitoras, isto é, o processo de construção de voto feminino, e temas da agenda de política para as mulheres. Neste eixo, o Instituto Patrícia Galvão está coordenando esse eixo e, para esse trabalho de monitoramento, fizemos uma parceria importante com a Agência de Notícias dos Direitos da Infância, a ANDI, que a maioria das pessoas conhece e que tem expertise nesse campo. O universo dessa pesquisa: a análise da produção editorial de 29 jornais impressos de 14 estados brasileiros, 4 revistas e 4 telejornais. Entre os jornais impressos, nós tínhamos os jornais de alcance nacional, o Globo, Folha, Estado e Correio Brasiliense, e jornais regionais. Nós monitoramos ao menos um jornal regional em 14 estados, ao menos um jornal por estado, mas a maioria dos estados conseguimos monitorar 2, onde havia candidaturas de mulheres com força eleitoral para o executivo, isto é, para o governo ou Senado. O período de monitoramento foi de 4 meses, de 1 de julho a 31 de outubro, e totalizou 123 dias de monitoramento. Isto é, nós temos hoje no país um monitoramento completo de um processo eleitoral. Alguns achados dessa pesquisa: de julho a outubro, nós selecionamos e estamos analisando 3.372 notícias. Isso no universo dos 29 jornais. Foram publicadas nos diários, nos jornais chamados da grande imprensa, ao menos 3 notícias por dia, nesse guarda-chuva que nós estamos chamando de Mulheres e Eleições. E uma notícia a cada 2 dias nos jornais regionais. Esse é um volume considerável de notícias. Houve uma concentração muito grande da cobertura na grande imprensa. 43% de toda essa cobertura esteve sendo concentrada em 4 jornais e 55% nos 25 outros jornais de alcance regional. Mais de 50% das notícias foram publicadas no segundo turno. A cobertura se intensificou no segundo turno, quando o tema do aborto foi amplamente pautado por todos os veículos, em especial pelos veículos da mídia impressa. A mídia impressa tem muito mais liberdade de ação do que as outras mídias, principalmente da radiodifusão, em período eleitoral.
por questões de legislação e de outras coisas mais. No universo das 3.372 notícias analisadas, mais de 1.600 abordam o tema do aborto. E abordam o tema do aborto não numa perspectiva de uma questão de saúde pública, de importantíssima para a discussão de direitos, de direitos nesse país, mas sim numa perspectiva retrógrada, conservadora. Em julho, agosto e setembro, nós temos as linhas são crescentes e aí, no segundo turno, nós temos um pico de cobertura, né? E em relação a todos os veículos, mas em especial os jornais regionais e os jornais nacionais. Bom, aí nós temos questões importantes. Mulheres conquistam espaços inéditos na editoria de política. Aí vamos nos dizer, bom, mas as notícias de mulheres e eleições, obviamente, têm que estar na editoria de política, mas essa eleição, até porque tínhamos duas candidatas com uma força eleitoral muito expressiva, essa foi uma conquista dessas eleições. 68%, então, dessa cobertura são textos informativos, em formato de reportagem e uma abordagem mais factual. Uma abordagem mais factual é aquela abordagem do dia. O que a candidata falou ou não falou, o programa, o que o adversário colocou, ou um acontecimento do dia. Mas tem uma questão importante nessa cobertura também, que é inédita, comparando com outras coberturas de outros temas em período eleitoral. É o seguinte: articulistas, colunistas, pesquisadores que escreveram nos espaços dos grandes jornais, que é espaços de debate, de opinião, vieram qualificar essa cobertura e na pesquisa observa-se que há uma quantidade expressiva de material opinativo, isto é, de textos opinativos, de conteúdo opinativo. Nos jornais de veiculação nacional, chega-se a 23% desses textos, regionais 11%, e esse percentual é importante, novamente vou fazer um paralelo, obviamente um paralelo guardada todas as diferenças, com a pesquisa que a ANDE fez em relação à educação em 2006, na eleição de 2006. Esse espaço opinativo, isto é, nós estamos falando que são artigos, entrevistas, editoriais, nas colunas, cartas de leitores. Esse espaço, em 2006, em relação à educação, para jovens e crianças, não superou a 2-3%. Tá? Então, nos jornais, em geral, o texto opinativo é aquele analítico, aquele que exige uma profundidade, aprofundar o tema e, ao mesmo tempo, argumentos. Nós temos que olhar com uma perspectiva positiva. Aqui não deu para tratar, mas no Instituto Patrícia Galvão a gente já fez esse trabalho. A discussão sobre o tema do aborto alcançou uma outra qualidade de tratamento no espaço opinativo. Bom, principais focos de abordagem dessa cobertura. As candidaturas de mulheres, com um foco muito grande na candidatura eleitoral. Mais de 50% da cobertura refere-se ao cargo de presidente. Isso significa dizer que as questões locais, regionais, ficaram, não em segundo plano, ficaram em plano muito aquém do que tem que ser nessas discussões. 9% das notícias abordam questões referentes ao comportamento do eleitorado. Depois, quando a gente puder aprofundar, vocês verão que nós, nessas eleições, conseguimos romper uma lenda urbana que diz que mulher não vota em mulher. Isso foi muito pautado, 9% nesse conjunto é significativo. Nas revistas, esse número vai a 26%. E, então, foi um dos destaques. O outro, 53% dos textos referem-se a candidaturas de mulheres, novamente ressaltando que
que a abordagem estava focando essencialmente a presidência e a candidatura da Dilma e da Marina, e 57% da cobertura dos jornais e revistas focalizaram temas da agenda das mulheres, com ênfase no tema do aborto. O enquadramento temático sim, o que eu estou dizendo? Temático em relação a temas de políticas públicas de saúde, violência, trabalho, creche, pré-escola em relação às mulheres. Então, nós tivemos 40% dos textos publicados focando as temáticas, e 38% apresentam perspectiva individual, do que nós estamos falando, em especial em relação às candidatas, ao posicionamento de cada uma, a programas, etc. e tal, e sem a menção a políticas públicas. Em relação à legislação, nós temos alguns achados importantes. 25% dos textos de jornais e revistas mencionaram alguma lei e algum projeto. Apesar da cobertura ter sido muito tímida em relação a políticas públicas, em legislação teve essa menção. 7% fizeram menção a políticas públicas relacionadas às mulheres e 19% a indicadores e estatística. Isso também é importante para nós. Indicadores e estatística, depois nós vamos ver, especialmente produzido pelo Sistema de Informações e Dados Governamental. Quer dizer, são evidências do problema, né? Aqui é importante, vou chamar a atenção rapidamente, 30% de notícias sobre o comportamento eleitoral das mulheres, sobre a construção de voto das mulheres, que, enfim, nós conseguimos, no debate eleitoral, trazer a discussão de que as mulheres têm um processo de escolha de candidatos e candidatas que é diferenciado. 30% das notícias tem a menção ao fato de que mulheres votam em mulheres. Temas mais citados: projeto de lei de despenalização do aborto, 28%. Lei de cotas eleitorais, 14,5%. E lei que estabelece o aborto em casos previstos por lei. De novo, a centralidade desse debate na cobertura de mulheres e eleições. Menções a outras leis e projetos. Eu coloquei aqui para a gente ver a disparidade nessa história toda. Projeto sobre união de pessoas do mesmo sexo, 3% citado. Lei Maria da Penha, 2,6%. Vejam, Lei Maria da Penha, que é um sinônimo de discutir violência contra a mulher, que tem 83% de aprovação da população nesse país. Projetos sobre igualdade no trabalho, 0,15%. Igualdade no trabalho significa conexão com o principal debate que se tinha, que é de desenvolvimento, futuro, Brasil de não sei o quê, tal. Projetos referentes a direitos das empregadas domésticas, zero. Isso tem a ver com erradicação de pobreza nesse país, também um tema muito abordado. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui é a falta de conexão entre a cobertura jornalística, entre o debate eleitoral chamado macro e as questões que realmente possibilitam, as políticas públicas que possibilitam enfrentar de verdade, concretamente, esses problemas. E na questão racial e espaços de poder, nós temos um espaço insignificante, isto é, uma ausência total no debate eleitoral sobre a questão racial e espaços de poder. 1,26% dos textos faz alguma menção sobre esse tema. Número semelhante em todos os veículos, o que não acontece com todas as citações que eu fiz até agora. Isso tem a ver com pobreza, isso tem a ver com desenvolvimento, tem a ver com todas as discussões principais que estiveram em foco. Será que a cobertura sobre mulheres e eleições refletiu o ambiente de campanha? Bom, no centro da disputa nós tínhamos duas candidatas progressistas, informadas e muito sensíveis à desigualdade de gênero nesse país, aos direitos das mulheres. As candidaturas de Dilma Rousseff e Marina Silva
dedicaram real atenção à formulação de políticas públicas para as mulheres? Os seus programas de governo tinham ênfase nessa perspectiva? E essas candidaturas buscaram uma maior identificação com 52% do eleitorado desse país, isto é, com propostas que viessem repercutir na vida concreta dessas mulheres? Nós sabemos que 99,9% de todo o trabalho feito nesses últimos 8 anos, em especial capitaneado pela Secretaria de Política das Mulheres, eu não sei se é por questão de marketing ou de que ainda falta muito para as pessoas enxergarem o que realmente está fazendo diferença, teve muito pouco, tanto nos programas políticos, em tudo. Nós não ouvimos, assustava até a não ter a discussão de violência contra a mulher e tantos ganhos e tantas questões. Aqui está a cobertura eleitoral da editoria de política, de Brasil, etc. E aqui está a cobertura do que acontece no Brasil. Parece que são 2 mundos, e nós vamos ver que são 2 mundos dentro dos jornais. Olha as manchetes, algumas que nós colhemos de julho a setembro. Mulheres ainda têm menor inserção no mercado de trabalho. Com evidências, com dados, anos de estudos interferem na idade de ser mãe. 1 em cada 5 mulheres já fez aborto até os 40 anos. Quer dizer, aqui merecia uma matéria em profundidade, tudo isso. 10 mulheres são mortas por dia no país por seus parceiros ou ex-parceiros. Nós não vimos nenhuma matéria em profundidade depois que esses dados foram revelados. Apenas 7%, isso é um dado do IBGE. Aliás, feito esse trabalho do IBGE com uma interlocução muito grande com a Secretaria de Política das Mulheres. Apenas 7% dos municípios têm delegacia de defesa da mulher. O Brasil cai novamente no ranking de igualdade entre gêneros. Apenas 17% dos partidos e coligações cumpriram as cotas nas eleições de 2010. Questões críticas da condição das mulheres ausentes da cobertura eleitoral, embora sendo manchete do jornal. Quer dizer, por que o conjunto dessas notícias não repercutiram na cobertura eleitoral? E aqui entre nós podemos falar por que não repercutiram nas discussão eleitoral propriamente dita, por que não repercutiram na estratégia de comunicação das campanhas e programática também. Mas nós vamos falar da mídia, vamos lá. E a cobertura da mídia sobre as eleições? Nós estamos falando de mídia, né? Espera-se que o jornalismo não fique passivo diante de programas, de propostas, de candidatos e candidatas. Espera-se do jornalismo uma atitude de interpelar, de criticar, de instigar. E houve essa grande ausência. Quando nós olhamos a editoria de notícias de um lado e a cobertura eleitoral de outro, nós percebemos de forma muito explícita o quanto a mídia não cumpriu o seu papel de jornalismo investigativo, de interpelar, de instigar, de questionar, de pedir dados, bom, vai fazer tal política, mas com que recursos, com que abrangência, etc. e tal. A maioria dos jornais, aliás, não investiram num trabalho investigativo. O jornalismo investigativo é aquele que pega uma pauta e vai, na realidade, ver o que realmente está acontecendo. Um único jornal que fez uma grande matéria sobre o tema do aborto, o problema do abortamento no Brasil, foi o Globo, com matéria de capa. Tinham 3 jornalistas envolvidos e uma matéria muito bem feita, trabalhando com várias pesquisas disponíveis, depoimentos de mulheres, profissionais de saúde, mas foi a única durante 3 meses. Bom, a mídia ficou devendo. A primeira conclusão preliminar que nós podemos ter desse monitoramento, a mídia ficou devendo no quesito do debate público sobre propostas de políticas para as mulheres nessas eleições, e a mídia não cumpriu, não exerceu o seu papel principal no debate público, né? Sobre desigualdade
pensar desigualdade de gênero e educação, desigualdade de gênero e saúde, desigualdade de gênero e desenvolvimento, desigualdade de gênero e saneamento básico. Aliás, desigualdade de gênero, creche, pré-escola, etc. e tal. Não cumpriu essa fase. A mídia ficou devendo. Mas, pela primeira vez, nós temos esse monitoramento, nós temos evidências, nós temos dados dessa pesquisa, dados concretos e agregados para discutir a mídia, eleições, programa de governo, até porque nós estamos terminando um processo eleitoral, mas daqui 2 anos nós teremos outro, depois mais 2 anos outro. Nós precisamos, e esse me parece o grande ativo o grande patrimônio dessa iniciativa, dessa pesquisa, é que nós vamos ter evidências, dados para pensar a estratégia junto à mídia, a estratégia de candidatos, candidatas, e pensar a nossa própria estratégia quanto movimento social. E em relação, com certeza essa pesquisa vai ser importante para gestores, gestoras, porque como nós discutimos pela manhã, o espaço de debate público, por excelência, nas democracias, acontece no ambiente de mídia. E essa cobertura, apesar de nós apontamos aqui eu já apontei, e com certeza, numa análise mais aprofundada, vamos perceber que tivemos muitos ganhos, a mídia ficou devendo. E eu diria aqui entre nós, a mídia ficou devendo, e quando a mídia fica devendo, candidatos e candidatas ficam devendo, partidos ficam devendo, e todo o conjunto fica devendo, porque fica numa relação fica todo mundo confortável. Então, acima de tudo isso, eu acho que nós temos um grande saldo com esses trabalhos e vamos de um outro lugar, mais qualificado, com dados, evidências, conhecimento aprofundado, poder pensar mídia em mulheres e eleições. É isso, obrigada.